Quero começar dizendo que essa não é a primeira experiência ruim que tive como babá de cães, mas é sem dúvida a pior. Comecei a cuidar de cães quando tinha 13 anos e ganhava um bom dinheiro com isso. Atualmente tenho 19 anos e isso aconteceu quando eu tinha 18. Criei uma maneira fácil para as pessoas entrarem em contato comigo sobre cuidar de cães. Publiquei posts no Facebook e no Instagram sobre isso com frequência e recebia mensagens de pessoas pedindo para cuidar de seus cachorros. Um dia, recebi uma notificação do Instagram dizendo que alguém estava tentando me enviar uma mensagem. Aceitei a mensagem e ela dizia: "Eu e minha esposa estamos procurando uma babá de cães para uma viagem de uma semana à Flórida. Você terá que trabalhar no dia 4 até 11 deste mês. Nós lhe pagaremos $300 pela semana. Você pode ficar em nossa casa ou voltar para sua própria casa." Comecei a conversar com esse homem, e vamos chamá-lo de Sr. Brown, para manter a privacidade. Então, concordei em aceitar o trabalho e disse a ele que ficaria em sua casa durante a semana. Quando cheguei à casa dele, fui apresentado a seus 2 cães, Mina e Lady. Mina era uma pequena Yorkie e Lady era um cão de caça Bluehound. Ele me mostrou a casa dele, que era cercada por um terreno de 76 acres. Eu moro em uma cidade agrícola e vivo em 32 acres. Portanto, ficar aqui não me assustou muito. Os vizinhos mais próximos eram bem distantes e você teria que dirigir até lá se quisesse falar com eles. Eles me disseram as regras e quando alimentá-los, blá blá blá. E então a senhora Brown me contou sobre a vizinha mais próxima. Em suas palavras, ela era uma boa pessoa, mas um pouco drogada e confusa. Ela mencionou que às vezes entrava na entrada da garagem deles em vez da dela e acabava confundindo a senhora Brown com sua filha morta. Ouvir isso me fez sentir muito mal por ela e sei muito bem como é difícil para os pais perderem seus filhos, pois meus pais ficaram muito mal depois de perderem meu irmão em um acidente de carro. No entanto, a senhora Brown disse que ela não deveria fazer nada de ruim e que se viesse até a casa, era só indicá-la para voltar para casa e ela sairia sem problemas. Depois que eles saíram, eu estava pronto para assistir a filmes e relaxar com os cães. Os 2 primeiros dias transcorreram bem, sem problemas. No terceiro dia, entretanto, a senhora idosa, que chamarei de senhora, Rose, entrou na garagem. Eu saí quando ela estava saindo do carro. Ela olhou para mim e imediatamente voltou para o carro e foi embora. Eu atribuí isso ao fato de ela ter percebido que era a casa errada quando me viu e voltou para dentro. Mais tarde, naquela noite, recebi uma ligação da senhora Brown perguntando se eu estava bem. Respondi que sim e perguntei o motivo. Ela então me contou que recebeu uma ligação da senhora Rose e que ela disse que havia um ladrão na casa dela. Expliquei o que havia acontecido e ela apenas riu e disse que devia estar confusa e que havia se esquecido de que eles estavam fora da cidade. Encerrei a ligação telefônica anotando que iria até lá amanhã para esclarecer o fato de eu ser um ladrão. Quando fui para a cama naquela noite, as coisas ficaram loucas. Acordei por volta das 2 horas ouvindo um leve som de arranhão que quase parecia um tic-tac vindo do lado de fora da janela. A princípio, pensei que poderia ser um pássaro ou algum tipo de criatura e deixei para lá. Mas como o barulho me impedia de voltar a dormir, quis assustá-lo. Então me levantei e fui abrir as cortinas, mas gritei quando levantei as cortinas e vi a senhora Rose tentando abrir a janela com um alicate. Quando ela me viu, começou a bater na janela com o alicate. Os cães começaram a latir e eu rapidamente me levantei, disse aos cães para me seguirem, peguei meu telefone e corri para um cômodo sem janelas, que era o banheiro, trancando a porta para o caso de ela entrar. Liguei para a emergência e expliquei a situação rapidamente, fornecendo o endereço do que eu me lembrava. Ela disse que a polícia estaria lá em 10 minutos, o que para a área em que eu estava é muito bom, considerando que a casa ficava em uma área bem rural. Eu tinha feito com que os cães ficassem quietos e os coloquei no armário conectado ao banheiro para garantir que ela não os ouvisse. Eu estava tentando manter a calma e ainda podia ouvir as batidas na janela. Continuei a falar com a telefonista e ouvi o vidro se estilhaçar. Eu estava realmente assustada e quase pronta para chorar de medo de ser espancada até a morte por alguém que claramente não estava em um estado mental adequado.
Eu estava sussurrando o que estava acontecendo para o operador, que eu estava escondida no fundo do banheiro, na banheira. Após cerca de 4 minutos de silêncio, ouvi passos e pude ver pés sob o outro lado da porta e me xinguei novamente. Então, vi a senhora Rose se levantar e olhar por baixo da fresta e, por engano, soltei um suspiro. Ela se levanta rapidamente e bate na porta. Percebo que ela ainda está usando o alicate. A essa altura, estou chorando e pergunto à telefonista onde está a polícia, ao que ela responde que são 3 minutos. Aqueles 3 minutos pareceram uma eternidade. Eu gritava para a senhora Rose ir embora e ela respondia que eu não deveria estar aqui. Quando ouvi o som dos carros de polícia e cerca de 1 minuto depois, eles tentaram arrombar a porta, me senti um pouco melhor. Disseram-me para ficar na linha até que o invasor fosse pego. Por fim, eles entraram na casa e eu gritei para chamar a atenção deles. Não que eles precisassem, pois ela ainda estava batendo na porta. Quando entraram no cômodo, disseram a ela que largasse a arma e ela obedeceu, dizendo que não havia feito nada de errado. Eles a algemaram e um policial me disse que eu poderia destrancar a porta, ao que me levantei lentamente e destranquei a porta. Depois de ser levada para a delegacia e contar minha história para o boletim de ocorrência, fui para a casa dos meus pais, pois estava com muito medo de ficar sozinha. No dia seguinte, liguei para a senhora Brown e expliquei a situação. Recebi o pagamento integral mesmo depois de dizer a eles que não voltaria para a casa. Eles me ligaram alguns dias depois dizendo que a senhora Rose estava sob a influência de drogas e, em suas palavras, ela disse à polícia que decidiu cuidar do ladrão sozinha e que não fez nada de errado. Ela foi acusada de invasão de domicílio, o que é um tanto irônico. Depois disso, parei de cuidar de cães e sou muito mais paranoica, sempre me certificando de que minhas portas e janelas estejam trancadas. Aos 12 anos, comecei a trabalhar como babá para amigos da família que tinham 3 filhas com idades entre 4 e 7 anos. Elas moravam em um beco sem saída, onde quase todas as casas abrigavam um jovem casal com filhos no ensino fundamental. A vizinhança era extremamente unida, como as comunidades americanas de festas de quarteirão dos anos 50. Eles tinham uma política comum sobre o uso dos brinquedos uns dos outros. Qualquer criança podia usar uma estrutura de recreação no quintal de outra pessoa a qualquer momento, sem pedir. Pouco depois de eu ter começado a trabalhar no bairro, eles revisaram a regra para sempre que uma família não estiver usando uma babá para cuidar de seus filhos, para garantir que eu não ficasse sobrecarregada ao supervisionar um enxame de crianças pelas quais eu não era paga para cuidar. Assim, era mais ou menos sabido quando os pais saíam e deixavam outra pessoa cuidando de seus filhos. Eu era bem-vinda para levar as meninas para brincar em qualquer outro pátio que elas quisessem. Os pais delas até me davam permissão para deixá-las brincar no quintal ou na caixa de areia de outra pessoa, se eu precisasse de uma pequena pausa. Por ser uma ávida leitora do Clube das Babás, eu nunca deixava as meninas do lado de fora sem supervisão. Eu esperava até que alguém quisesse ir ao banheiro ou beber água, e então colocava todos dentro de casa temporariamente. Da mesma forma, quando as meninas queriam brincar na casa da árvore que pertencia a um casal mais velho, algumas portas acima na rua, eu subia, apesar de um leve medo de altura, e me agachava na casinha com elas, apesar da sensação de claustrofobia, para seguir minha própria regra. Não me lembro se minha regra de todos dentro e todos fora juntos precedeu ou não a primeira interação estranha que tive com o vizinho mais próximo. Mas quando a polícia interrogou as meninas de quem fui babá, anos mais tarde, elas disseram que nada de ruim acontecia quando eu as observava porque eu estabelecia essa regra estranha, às vezes irritante. Um dia, enquanto eu jogava basquete com as meninas na entrada da garagem, o vizinho do lado saiu com um boné de beisebol e óculos escuros e sentou-se no deck do 2º andar para ler um livro. Mais tarde, percebi que ele havia girado a cadeira 180 graus para ficar de frente para nós e para a cesta de basquete. Não consegui saber se ele estava olhando para nós. Ele não reagiu ao fato de eu estar olhando para ele, virando as páginas do livro como alguém faria ao ler.
Esse comportamento se repetiu todas as vezes que jogamos basquete durante os 5 anos em que cuidei das meninas. Eventualmente, quando eu o notava na cadeira, com os acessórios na cabeça, eu sugeria um jogo que pudéssemos jogar dentro de casa ou no jardim da frente, mas fora de vista. O vizinho estranho era familiar para mim, pois frequentava minha igreja. Nunca vi alguém se ajoelhar em um banco, com a cabeça baixa e as mãos cruzadas, com o mesmo nível de intensidade, nem antes, nem depois. Certa vez, quando minha família estava sentada atrás dele, o padre veio me pedir para conduzir a missa das crianças durante a pregação, porque a pessoa habitual estava doente. Esse homem se virou e olhou para mim como se eu tivesse decidido interromper seu momento de oração. Quando eu trabalhava no berçário da igreja durante várias missas, sempre fazia contato visual com ele enquanto ele esperava na fila, do lado de fora da porta do berçário, para usar o banheiro. Pelo que eu soube por meio dos amigos da família e de outras pessoas da vizinhança, o estranho observador de basquete era um cara legal que desistiu do apartamento e do emprego na cidade para morar com a mãe idosa e doente e cuidar dela. Como todos o achavam ótimo e como ele frequentava a igreja, isso foi antes de estourar o escândalo sexual católico, achei que eu estava errada por achá-lo assustador. Mesmo com 12 anos de idade, eu estava acostumada com rapazes de 40 e 50 anos que me convidavam para ir a algum lugar com eles, ou que passavam devagar enquanto eu caminhava, pedalava ou corria para fazer comentários obscenos. Achei que estava projetando essas experiências nesse rapaz desajeitado e quieto que não estava fazendo nada de errado. Por exemplo, eu tinha certeza de que, se o vizinho fosse um tarado, ele não perderia a oportunidade de ficar olhando com óculos escuros e um livro na mão, enquanto eu e as crianças nadávamos todos os verões, quando a família abria a piscina elevada. Mas ele nunca pisava em seu deck quando as crianças e eu vestíamos roupas de banho para brincar na piscina ou no quintal. Eu estava mais convencida de que eu estava sendo preconceituosa e má. Então, quando eu tinha 15 ou 16 anos, eu o peguei olhando pela janela enquanto eu limpava a casa depois da noite de cinema. As meninas e eu colocávamos um filme depois do banho e, em vez de assisti-lo no estilo cinema, na escuridão total, deixávamos algumas luzes acesas para que eu pudesse trançar os cabelos das meninas. A TV de tela grande que usávamos para filmes ficava em um anexo da casa com janelas do chão ao teto. Embora meus pais fossem obcecados por fechar as persianas e cortinas quando o sol se punha para evitar que as pessoas vissem o interior da casa, nossos amigos da família não tinham nenhum tratamento nas janelas grandes e modernas. Quando apaguei a última luz do quarto, uma luminária de chão ao lado de uma janela que dava para a casa do vizinho, pude ver a escuridão do lado de fora, onde o homem estranho estava sentado em sua varanda, em uma cadeira alinhada com a janela pela qual eu estava olhando. Olhei por cima do ombro e percebi que ele tinha uma linha de visão de onde as meninas e eu estávamos sentadas no chão durante o filme. Quando olhei para trás, na direção da casa, vi que ele estava entrando. Eu teria duvidado de tê-lo visto se ele não tivesse deixado a cadeira em um local em comum. Depois de vê-lo virar a cadeira para ler durante muitas partidas de basquete, eu sabia que o local onde a cadeira estava naquela noite, de frente para a janela que dava para a sala da família, não era a posição habitual da cadeira no deck. Depois desse incidente, eu sugeria que os jogos de tabuleiro fossem jogados em outro cômodo ou insistia em assistir a filmes no estilo cinema para garantir que ele não pudesse espiar o que fazíamos à noite. Quando as meninas dormiam, eu evitava totalmente a sala da família porque ficava paranoica com a possibilidade de ser observada. Se eu não estivesse na cozinha fazendo a lição de casa ou lendo, longe de todas as janelas, eu caminhava pela área original do primeiro andar da casa, onde todas as janelas tinham cortinas. A primeira vez que os pais perceberam minha mudança de rotina, insistiram que eu poderia assistir à TV ou a filmes na sala da família. Não mencionei nada a eles porque achava que minhas preocupações eram bobas e presunçosas. Quando eu tinha 17 anos, minha família ouviu um noticiário noturno da TV a cabo sobre um homem de nossa cidade, que foi pego em uma operação policial em que uma mulher fingia prostituir seu filho de 2 anos. Quando invadiram a casa dele, a polícia encontrou 1 tonelada de pornografia infantil em seu computador. Nossos amigos da família ligaram algumas semanas depois. Eles queriam saber como eu sabia que o jovem vizinho deles
Não era seguro. Ele era o cara de quem eu tinha ouvido falar na TV. Como eles descreveram, a polícia encontrou seu blog, onde ele escrevia sobre sua obsessão por uma das garotas que morava ao lado dele. Ele detalhava suas fantasias com ela e seus planos para realizá-las. Coisas como ficar deitado na casa da árvore por horas na esperança de encurralá-la quando ela subisse sozinha para brincar. Muitos de seus registros se concentravam em tirar vantagem ou sequestrar a garota enquanto a babá estivesse no comando. Em sua cabeça, as babás eram como aquelas de filmes antigos, que falavam com as amigas ao telefone ou curtiam um rapaz que elas convidavam, em vez de cuidar das crianças. Como ficou claro que eu não fazia nenhuma dessas coisas, seus planos evoluíram para matar a babá, levar a menina e sair de cena. Depois de conversar com as meninas para garantir que não eram vítimas, a polícia sugeriu que eu talvez soubesse de alguma coisa para ter agido como agi. Todas as peças, os frequentes encontros na igreja quando eu tinha crianças sob meus cuidados, ou as coisas estranhas que ele fazia quando sabia que eu estava cuidando das crianças da casa ao lado, se encaixavam de forma coesa. Fiquei aliviada por não estar sendo maldosa ou imaginando coisas. Talvez eu fosse vaidosa. O foco não estava em mim, mas nas crianças. Mas eu não era louca. Minha família e eu estávamos de férias em Poconos, que é uma área montanhosa popular no verão e no inverno. A casa em que ficamos era no meio da floresta, e certa noite, os adultos decidiram ir a um bar e me encarregaram de ser a babá. Eu tinha cerca de 15 anos e estava cuidando de 3 crianças de 10 anos ou menos. Os adultos saíram e eu e as crianças estávamos jogando rock band, quando de repente, ouvimos uma batida forte na porta. Todos nós ficamos paralisados e olhamos para a porta. Ouvimos novamente. Então entrei em pânico e rapidamente corri para o banheiro com meus primos. Tranquei a porta e disse que precisávamos ficar quietos. Sei que foi uma reação exagerada, pois nem sequer olhei para fora. Mas eu tinha 15 anos e estava no meio da floresta. Meus primos ficaram assustados e começaram a chorar, e eu disse que estava tudo bem, que provavelmente era apenas um animal na porta. Olhei pela janela do banheiro e não vi nada, mas ouvi passos andando pela frente da casa. Ouvi outra batida na porta e comecei a entrar em pânico. Tentei ligar para o meu pai, mas não havia sinal. Liguei para todos os adultos que estavam fora e não havia sinal. Pensei, você deve estar brincando comigo. Achei que isso só acontecia em filmes. Isso foi na época em que eu tinha um celular flip, então deve ter sido por isso. Esperamos no banheiro pelo que pareceu uma eternidade. Então finalmente tive coragem de sair do banheiro e investigar. Andei calmamente até me certificar de que estávamos seguros. Então, abri a porta da frente e não vi ninguém. Mas vi marcas de arranhões na parte inferior da porta, o que era estranho. Isso significava que alguém devia estar chutando a porta, o que realmente me assustou. Tranquei a porta rapidamente e assistimos a um filme até minha família chegar em casa. Gostaria de ter visto quem estava do lado de fora, porque sempre me pergunto o que realmente estava acontecendo, mas isso ainda me assusta até hoje. Quem bateria na porta de uma casa no meio da floresta, isolada, tarde da noite, sem adultos? Preferi não correr o risco.